Oi, pessoal do canal, tudo bem? E hoje o nosso bate-papo é com ela, Suziane Moraes, ela que é nutricionista e também especialista em saúde intestinal. Tudo bem, Suziane? Tudo bem, Grazi? Tudo. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite e Obrigada. por dar espaço para eu falar esse assunto que bastante gente tem dúvida, tem alteração, né? Vocês vão se identificar bastante com o conteúdo que a gente vai abordar hoje aqui. Então, para que a gente possa entender um pouquinho o que é essa saúde intestinal. A saúde intestinal, na verdade, é basicamente a nutrição, né? A nutrição a gente sempre pensa em perda de peso, ou ganho de massa magra, né? Ou tratamento de alguma patologia, alguma coisa, né? Mas a gente observa que a saúde intestinal, de uma forma geral, está crescendo bastante essa informação, né? Por quê? Tem relação com basicamente milhares de sintomas, né? Não sei se vocês já ouviram falar que o intestino é nosso segundo cérebro, né? Então, tem muita coisa por trás do intestino que está sendo descoberta, que já foi descoberta, e estão relacionando cada vez mais, e mais pessoas no mundo inteiro estão com essas alterações de fato digestiva, intestinal, e é justamente o cuidado da nossa saúde do intestino, porque nela, no nosso intestino, né, vivem bilhões de bactérias, né? Basicamente é isso, vivem bilhões de bactérias. E o que elas fazem no nosso intestino para ter bilhões de bactérias? Então, é isso que eles estão conseguindo relacionar, né? Linkar bastante com doenças de uma forma geral, com alterações psicológicas também, e é isso que a gente vai falar um pouquinho também, essa relação da nutrição, mas com a saúde intestinal. Então, na realidade, assim, a gente entende que comer bem nos condiciona a ter uma saúde melhor, né? E Uhum. quando a gente fala em intestino, até o pessoal diz: eu não consigo, vamos colocar aqui, não consigo ir aos pés, né? Não consigo evacuar, né? Exato. E aí a gente sempre tende a pedir: o que será que eu como? O que será que eu tomo para ver Uhum. se a Uhum. coisa acontece? Como que funciona isso? Esse alimento, o que a gente evita ou não evita? Como que funciona essa situação? Tá. Na verdade, é essa questão de trabalhar com a saúde intestinal é individualidade, não tem outra palavra melhor para caracterizar, porque assim, depende de muitos fatores, tá? Para vocês terem uma ideia, a nossa microbiota, ela é formada desde a gestação. Então, tem fatores que envolvem também a saúde da mãe, né? Porque o feto está sendo desenvolvido ali, o bebê está sendo desenvolvido. Então, a questão da saúde da mãe, do parto, né? Se foi natural, se foi cesárea, aleitamento, desde quando iniciou a inclusão de alimentos, se já teve alergias já no início, né, que estava bebê, enfim, ou depois. Envolve, claro, questão de ambiente, o que essa criança comeu, enfim, remédios, né? Então, tudo isso impacta na nossa microbiota intestinal, que é justamente o local onde essas bactérias vivem, que é no nosso intestino. Então, basicamente, assim, muito vem da questão da má alimentação, que a gente está reduzindo bastante o consumo de fibras, de uma forma geral, né? Então, muita gente não tem um consumo adequado, aí a gente entra no ponto principal. Tem que ter um consumo de frutas, verduras e legumes todos os dias. O que eu quero dizer? Seria indicado o melhor 3 porções de frutas ao dia, tá? Não suco, fruta. Fruta inteira, né? E o indicado seria pelo menos almoço e janta nós consumirmos legumes e saladas. Que isso é uma coisa que muita gente não faz, perdeu o costume, né? Principalmente à noite. Eu observo que bastante tem
bastante gente tem dificuldade, e, claro, optar talvez por alimentos que ajudam a dar um funcionamento melhor no intestino, né? Uma ameixa, uma mamão, às vezes a laranja, aveia conta bastante porque tem fibras, o psyllium, sementinhas de linhaça, chia. Então, vai muito desse consumo, mas concomitante com isso, a gente tem que ter o consumo de água, senão tranca, né? Piora a tua condição. Então, entra isso também. Outra questão que está bastante presente nas mulheres, principalmente mulheres, tá? A gente tem bastante estresse, ou é mais sensível, pode ser pela questão hormonal também, ou porque a gente se observa mais do que os homens, pode ter relação com isso também. Então, o estresse de fato, tem pessoas que têm uma gastrite, um refluxo quando ficam nervosas, enfim, tem gente que precisa ir correndo para o banheiro e tem outras pessoas que ficam trancadas. Tem relação com isso também. Tem relação com o que você consumiu durante a semana, alergias, intolerâncias, também tem que pesquisar. Então, é uma série de fatores, assim, pessoas mais idosas, né, que já está há anos, digamos, com os mesmos órgãos, né, vai envelhecendo, gente, vai envelhecendo, nosso corpo vai envelhecendo de uma forma geral. Então, tem muita individualidade e também medicação, né? Depende muito do que a gente tomou e toma atualmente, que isso tem bastante relação. Então, é sempre assim, individualidade, são milhares de pontos, por isso que a consulta demora assim 1 hora e meia, porque tem que falar sobre tudo, né? Sim, na verdade, comecei a estudar o intestino porque eu tenho problemas intestinais, né? Então veio muito disso, né? Eu, quando criança, adolescente, eu já tinha constipação, uma tendência, assim, a ter constipação, por má alimentação, por exercício físico, por água, que eu não fazia nada disso. E aí, depois eu descobri intolerância à lactose, aí eu fui para a faculdade, comecei a estudar nutrição, enfim, tudo isso, e a partir de um certo momento eu tive um problema mais específico que se chama síndrome do intestino irritável, que literalmente o nome já diz, o intestino fica irritado o tempo inteiro, com gases, com constipação, com dor, com tudo, assim, não tem o que tu consegue comer e digerir bem, né? Então, são vários pontos que eu fui estudando e indo atrás, porque eu passei por isso, né? E se a gente se descuidar um pouquinho, um dia, já começa tudo de novo. Então, é por isso que a gente frisa tanto, eu, né, nutricionista e outros nutricionistas, a gente frisa tanto o cuidado diário, porque quanto menos a gente observa, assim, um estalar de dedos, tu já vai ter outros problemas, tu pode ter uma hipertensão, diabetes, então, assim, é muito fácil, muito rápido de a gente se desviar e não conseguir, né, justamente se cuidar de uma maneira boa, adequada, que seja adequada para você, né? Porque a mesma coisa que eu tenho, pode ser que outra pessoa tenha, mas o cuidado vai ser diferente, o tratamento vai ser diferente. Muita gente já me procura porque tem um diagnóstico específico relacionado ao intestino. Como eu falei, eu tenho intestino irritável, que não é uma doença, enfim, é uma condição que altera lá o intestino. Mas a gente tem colite ulcerativa, a gente tem doença de Crohn, a gente tem uma série de outros fatores que também podem atingir o intestino de uma forma direta, ou outros fatores, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que chegam com gastrite e refluxo, né? Isso tá, nossa, normal, vou tomar um omeprazol, pantoprazol, né? Qualquer coisa. Não é o indicado, mas tem gente que passa anos tomando e isso tem uma série de consequências. Então, eu também cuido dessa parte, porque a digestão é desde a nossa boca até o ânus. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado digestivo de fígado, vesícula biliar, rim, né, que está limpando ali o nosso sangue, está filtrando tudo. Então, justamente são várias partes, não só do intestino, né? A gente diz saúde intestinal, mas são várias partes que, se a pessoa não tiver uma digestão, né, do aparelho digestório toda legal, adequada, vai ter problemas na questão de digestão e absorção de alimentos, e talvez o que eu sinto no intestino é consequência daqui do estômago, do esôfago,
porque não está digerindo direito o alimento aqui, vai chegar no intestino inteiro, né? Que ele precisa estar quebrado. Então, são vários sintomas que eu recebo, né, de pacientes, e aí tu vai linkando tudo, tu vai vendo como é que a pessoa é, enfim, e relacionado justamente a essa questão do estômago, tem uma diminuição da absorção de B12, por exemplo. Muita gente tem falta de B12, falta de ferro, não faz exame, deveria ser que nem vitamina D, né? Tem muita gente que não faz exame de vitamina D e precisa, principalmente agora, gente. A gente não tá pegando sol assim, ó. Antes não pegava, agora muito menos. E pela questão do Covid, ainda por cima, a gente precisa estar assim, ó, com níveis ótimos de exame de sangue. E de novo, chego no consultório, vai olhar exame de sangue lá, tipo, tá tudo no limite, tireoide, enfim, tá começando, né, a aparecer no terço superior lá, exames que não deveriam, e o médico diz, ok, tá saudável, tá bom. E aí chega lá para mim e eu digo, não, tá tudo alterado, tá ruim, como assim? Né? Então a gente precisa de níveis ótimos, excelentes, que só um profissional vai conseguir te dizer, ó, teria que estar nesse nível aqui, teria que estar abaixo disso aqui, a gente precisa melhorar tal coisa, não é um bom indicativo isso aqui. E aí, com exames específicos também, a gente consegue orientar mais ou menos o paciente e dizer, não, eu estou com dúvidas se tu tem alergia ou intolerância, então vamos fazer isso aqui, né? Se os teus níveis sei lá, PCR, digamos, está muito alto, porque indica uma inflamação no corpo, enfim. Então, dentro da nutrição também envolve isso aí, que dá uma visão bem grande, né? Os exames, assim, salvam muita gente, né? A gente vê que dá uma bastante diferença, e aí o paciente olha para ti e observa, bah, ela tá vendo uma coisa que ninguém nunca viu, né? Dá confiança para a pessoa. Então, é justamente isso, a gente já tem que, antes de estar lá no limite quase diabético, antes a gente já tem que ver isso. E essa questão dos exames que tu colocou ali, a pessoa que te procura, ela já vai com os exames, como que funciona? A gente faz uma consulta, pede para o clínico, como que tu já tem esses exames? Como funciona isso? Se a pessoa tem exames, eu sempre peço, leva, não importa de que ano seja, eu quero ver, né? Aí, dependendo de que período, seja, não, já faz um ano, não, vamos refazer. 6 meses, né? Dependendo de como a pessoa tá, dos sintomas, dependendo dos tipos de exames, porque a maioria pede colesterol, triglicerídeos, glicose, tireoide, e é isso. Tá, mas tem ali, por exemplo, um zinco, um magnésio, um selênio, uma vitamina D, uma vitamina B12, o ferritina, né? Que com os sintomas eu vou linkando e aí pedindo se necessário, tá? Aí vai dentro do plano. Os planos geralmente aceitam prescrição de Nutri, tá? É lei aceitar, mas tem planos que não aceitam toda aquela lista que a gente pede, né? Então aí a pessoa ou tem que pagar um particular, também tem um convênio com um laboratório particular, então daí o valor é menor, já fica melhor. Ou se a pessoa vai, por exemplo, eu estou indo semana que vem ou daqui a 2 semanas no médico tal. Então eu quero que você faça esses exames aqui, leva junto para ele escrever e fazer junto no plano e não precisa pagar, né? Mas basicamente ver sintomas, exames, como é que tá, e se precisa ter um controle maior de 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses, uma coisa assim também, porque se precisa suplementar, a gente precisa refazer os exames depois de um tempo para ver realmente se melhorou ou não, né? Na tua experiência, por que tu vê tanta gente começar e não manter? Uhum. Eu também queria saber disso, porque não vou mentir, a gente no consultório sempre vai ter pacientes que iniciam e não dão continuidade. Então, assim, nas primeiras consultas, né, quando a gente começa a iniciar atendimento, assim, a gente fica pensando, tá, o problema sou eu, né? Porque a pessoa não voltou. Mas isso é frequente, né? É muito frequente. Então, assim,
Eu acredito mais que eu observo, porque eu tendo bastante gente com ansiedade e depressão, eu observo e 99% mulheres, né? Então eu observo na minha prática no consultório que é pela questão de ter escape de estresse, escape de alguma coisa que aconteceu naquele momento, ou escape de como eu estou me sentindo, muito, né, essa fuga para a comida, para trazer um momento de prazer para mim, de conforto, né? Então a gente observa que tem realmente essa relação hoje mais do que nunca, porque desde o ano passado para cá muita coisa mudou e muita gente, infelizmente, teve crises de ansiedade, crises de pânico, e, enfim, nunca teve nada e apareceu do nada uma depressão forte, né? Então, nesse sentido também tem bastante relação com a saúde intestinal, porque talvez esse intestino já estava alterado antes e a pessoa não estava dando bola, enfim, né, só uma constipação, ou, enfim, só vou no banheiro, sei lá quantas vezes no dia, depois eu vejo isso. Então, são esses fatores que eu observo que tem muita alteração mental, psicológica, e relacionado a isso, a gente tem realmente um aumento assim de estresse crônico, né? As pessoas estão tendo não só estresse, mas é um estresse crônico que dura meses, que dura anos, e isso sim vai alterando o nosso intestino, né? Vai piorando sim o nosso intestino e essa relação com o eixo que a gente fala, eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, né? Que tem uma produção de cortisol, digamos, do nosso corpo, só que chega aqui no nosso cérebro e não tem número de receptores, digamos, suficiente para esse cortisol, né? Então eu preciso que tenha essa ligação do receptor com o cortisol para o corpo entender, pare, não precisa mais produzir, tá? Teve essa ligação. Mas quando tem essa depressão, né, esse estresse a longo prazo, então a gente não tem receptores suficientes para a quantidade de cortisol que está produzindo. E aí o nosso corpo não entende que precisa parar de produzir cortisol, né? Que o cortisol é o que a gente tem produzido quando está em estresse, né? Então é justamente isso, começa a produzir muito cortisol e o corpo não entende que precisa parar. E aí pode ocasionar, né? Pode dar consequência à depressão, né? Que, enfim, ansiedade e depressão já vinha há anos médicos dizendo que seria enfim, o mal do século, né? Uma coisa assim. Então, agora mais do que nunca está acontecendo isso e também por isso que a gente tem que cuidar da nossa saúde. E a nutrição não envolve só, como eu falei, comida, aumento, redução de peso ou ganho de massa magra. Tem relação com a saúde mental também. E muita gente não sabe disso ou não vai atrás, porque quando é que tu viu um psicólogo ou um psiquiatra dizer, vai no nutricionista, tu precisa cuidar da tua mente, mas tu também precisa cuidar da tua alimentação, que é a partir daí que tu vai conseguir melhorar também. Então é bem complicado, né? Suzy, e outra questão para a gente fechar então a nossa conversa. O que a gente precisa fazer para melhorar nossa saúde intestinal? Tá, então, basicamente, resumindo, a gente precisa ter um consumo adequado de água, tá? Então você precisa fazer 35 ml de água vezes o seu peso atual. Vai dar mais ou menos uma quantidade que você deveria estar consumindo de água pura, tá? Sem falar chá, café, não, é água pura, então precisa ter consumo. Segundo, a gente precisa ter um exercício físico. Exercício físico eu sempre falo, é aquilo que você gosta de fazer. Se não gosta de fazer, vai ter que fazer alguma coisa que não seja tão ruim, tá? Não precisa ser necessariamente academia. Algum exercício, caminhada, pular corda, subir dessa escada, enfim, pilates, natação, ok, faça, mas tem que fazer. A gente precisa se mexer, tá? Principalmente agora que a gente está, talvez algumas pessoas estão mais em casa, sentados, enfim, a gente precisa se mexer.
Terceiro, redução do estresse. Redução do estresse vai depender se você gosta de ler, se você gosta de escrever, ouvir música, ou enfim, yoga, qualquer coisa que você observe que relaxe, cozinhar, né? Relaxa, eu me sinto bem, me desconecto, alguma coisa assim. Só que a gente precisa ter diariamente, né? Porque a gente tem várias situações no dia que às vezes vão nos estressando um pouquinho, né? Então, diariamente seria o indicado, sim, a gente ter alguma atividade relacionada à redução do estresse e, claro, com consumo de fibras adequado, frutas, verduras e legumes diariamente. Então, a gente precisa ter, como eu falei antes, 3 porções de frutas, mais ou menos um prato grande de legumes e saladas no dia, tá? Então, não tem problema, o corpo não se importa em que horário tu vai comer aquele alimento, ele só entende que é alimento. Então, se você quiser comer de manhã, sabe, brócolis, moranga, coma, bem tranquilo, não tem problema. O importante é a gente realmente se alimentar e, claro, dentro disso tudo a gente consegue tentar equilibrar com sono, né? Muita gente não está conseguindo dormir direito, então também o sono, a gente reduzir a luz à noite, né? Enfim, do celular, eletrônicos, tudo. Talvez tomar um chazinho de mulungu, de valeriana, um de camomila, de maracujá, também já ajuda a dormir. Basicamente, é isso. Te agradeço muito por estar participando do canal. E quem tiver alguma dúvida, pode falar com a Suzy aí, se quiser deixar suas palavras finais aí para o pessoal. Uhum. Eu que agradeço o bate-papo, né? Eu gosto bastante de conversar, de falar, então, assim, é a horas que a gente consegue conversar, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me procurem no Instagram, @SuzianeNutri, tá? Suziane, Suzyane. E se vocês tiverem alguma dúvida, tem bastante conteúdo lá. Olhem, visualizem, mas me perguntem também. Ou a Grazi aqui, né, enfim, no YouTube, nos comentários. Eu vou deixar vai o se teu Insta comunicando. também, para quem não Tá, está anotando, eu vou deixar no aí. Insta, nos comentários ali, que já pode já seguir, clicar Ótimo. e cair direto na Suzy, Uhum. né? E nos stories também, enfim, tem conteúdo diário, né, que eu faço bem tranquilo. Mas se tiverem alguma dúvida, também conversem comigo, consultas também, eu atendo online. Então tem bastante gente que está preferindo online nesse momento. Então, assim, agora mais do que nunca é para a gente cuidar da nossa saúde, principalmente pela questão do Covid, e cuidar da nossa saúde mental. Então, eu sou Nutri, também cuido da minha saúde mental, eu tenho acompanhamento psicológico, porque sim, a gente precisa. E se você precisa, se você acha que precisa, entre em contato com uma psicóloga também, porque mais do que nunca, acho que, enfim, eu prefiro que a pessoa vá na psicóloga do que converse comigo, sabe? Porque sem saúde mental a gente não consegue fazer nada. Então, dê prioridade a isso. Tchau, pessoal. Tchau, Suzy. Tchau.